Então, nós damos início aos nossos estudos de hoje, o nosso encontro das servas e dos leigos. E hoje o nosso assunto, né, é falarmos um pouquinho sobre a vida familiar do reformador Martinho Lutero. Como nós, né, estava domingo passado, né, celebramos o Dia da Reforma, e eu vou trazer hoje algumas informações, né, algumas curiosidades também em relação à vida familiar do reformador, junto com a sua esposa, né, Catarina von Bora. Tem umas coisas bem interessantes, né, até para a gente pensar um pouco também nesse contexto, assim, né, de 1500 para hoje, né, umas coisas também que se modificam, né, nesse tempo. Mas antes, né, eu quero compartilhar com vocês uma música que eu particularmente gosto muito. Ela tem uma profundidade muito grande, né, naquilo que ela nos transmite, em termos de melodia, né, porque ela traz uma melodia muito suave, muito de muita paz, mas também pelo texto que ela traz, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês.
Em nome desse Deus Todo-Poderoso, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós, então, começamos o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, aí, chamando todos muito bem-vindos. Se quiser deixar as suas câmeras abertas, né, para depois alguém fazer o registro aí da presença, né. Sempre é bom, né, a gente compartilhar depois quem esteve aí, né, porque sempre é um motivo também bacana, assim, de comunhão, mesmo que virtual, né. Então, vamos lá. O nosso trabalho de hoje, nosso estudo, né, é sobre a vida em família do reformador, né, Martinho Lutero. Quando a gente pensa, né, falar um pouco de Lutero e de sua família, tem muitas leituras, né, obviamente, sobre isso, tem informações, mas, claro, são informações que são do ano de 1500, né, então há muito tempo se passou, né, de lá até aqui, né, obviamente. E a gente precisa ter em mente, né, isso é importante, né, que a gente tem que pensar numa família naquele tempo, né, por volta do ano de 1500, 1500 e pouco. E depois eu vou falar um pouco disso, né? Como eram as famílias, né? Como eram os casamentos, qual era a visão que se tinha das crianças, por exemplo, né? Naquele período, né? Que era o final da Idade Média. E quando nós pensamos em família, né? De Lutero, nós temos que pensar também a origem dele, né? De onde ele vem, ou a própria esposa dele também, né? Qual é a origem do Martinho Lutero? De onde ele vem? Então, os pais de Lutero, né, Hans e Margaret Luther, né, eles eram, na verdade, o pai dele, né, ele era um camponês. Ele tinha trabalhado numa mina, né, ele era mineiro. Segundo alguns pesquisadores, né, ele não era o filho mais velho, então ele não ganhou tanta herança como provavelmente o irmão mais velho dele. Mas ele também não tinha uma vida de pobreza, certo? Então, não é que ele era pobre, ele tinha uma condição até boa para aquele tempo, né? A gente pensar naquele período aí de final de Idade Média, era assim, tinha uma boa parte da população que vivia em extrema pobreza. Já o pai de Lutero, Hans, né, e a Margarete, eles tinham uma vida razoável, né? Então, não pode-se dizer que eles eram pobres, tá? Tanto que ele era, como eu falei, tinha uma mina, né? Trabalhava em minas de carvão, né? Então ele tinha uma vida relativamente boa para aquele tempo. A sua mãe, né, por sua vez, né, ela era bastante rígida em relação à educação de Lutero, que era comum, né? Isso era comum, né? Não é que era só ela que era rígida, né? Mas certa vez o Lutero, né? Ele escreveu sobre a mãe dele. Ele disse que para roubar uma noz, minha mãe uma vez me bateu até o sangue correr. Isso ele escreveu depois, né? Falando da mãe dele, mas para mostrar justamente o quanto a vida familiar, né, era uma vida também de dureza, assim, não era uma vida de muito conforto, apesar de eles terem uma vida relativamente boa comparado com outros, tá? Mas o contexto, né, obviamente, levava a eles terem, então, essa rigidez também na própria educação. A Lutero, então, é nascido em 10 de novembro, né, tem, parece que um leigo aí, né, que eu vi na lista dos aniversariantes aí, que tem aniversário dia 10 de novembro, né, dia do Lutero. Não sei se ele está presente aí, o Silvio. O Silvio faz aniversário dia 10, né? Então. Estou aqui, pastor. Então a gente está esperando a festa, mas não só virtual, tá, Silvio? Pastor, Oi. outra coincidência, o falecimento dele o meu nascimento, 18 de fevereiro. Olha só, né? Então já tem 60 anos. Então o Silvio e o Carlos tem já um referencial aí, né, em relação ao Lutero, né? Até para lembrar essas questões. Como eu comentei antes, né, então a disciplina era muito rígida, né, naquele tempo. E a Lutero, assim como a maioria das crianças, né, ele aprendeu primeiro a orar aos santos,
realizar boas obras e reverenciar o Papa e a Igreja. Essa era a educação naquele tempo, né? Todos eram ensinados assim, até porque a única igreja era, obviamente, a Igreja Católica, né? Então, o dia 1º de novembro, né, era o dia de Todos os Santos. Interessante, né? O nosso filho mais novo agora, né, foi para Portugal, e na semana passada lá eles tinham um feriado no dia 1º de novembro, e dia 2 não. Nós aqui temos o feriado do dia 2, que é o dia de finados, e lá em Portugal, né, é um país tradicionalmente católico, né, eles têm o feriado no dia 1º, que é o dia de Todos os Santos. Assim, também realizar boas obras, né, então, reverenciar o Papa, a Igreja, né, porque a Igreja era o centro de tudo, né, então tudo passava, ou girava em torno da própria Igreja, né, que era o centro de tudo aquilo que fazia. E Lutero, então, decide ir para a universidade e ele vai com 18 anos, o que também mostra que a condição dele não é tão ruim, né? Nem todos ou pouquíssimos tinham condições de ir para uma universidade, né? Diga-se de passagem. Nosso contexto hoje aqui também ainda, né, carece disso, né? Podemos dizer. Mas em 1500, né? 1500 e pouco, né? Aqui ainda não, né? 18 anos, 1501, né? Ele vai para a universidade. Então, bem jovem, com 18 anos, ele resolve estudar direito. E essa história é conhecida, né? Ele acaba mudando essa trajetória, né? Dentre alguns acontecimentos, né? Um foi que um raio quase o atingiu. Um raio bateu muito próximo dele e ele fez uma promessa, né? Para Santa Ana, né? Que era a santa de devoção dele, de que ele iria se tornar um monge. Porque qual era a ideia, né? A ideia de que dignidade existia só nos serviços religiosos. Então, o que o Lutero imaginava? Diz, poxa, Deus está querendo me dizer alguma coisa. E como ele tinha essa visão, né, de que Deus era um juiz muito rigoroso, severo, ele achou que esse raio era uma forma de Deus puni-lo. E aí ele faz uma promessa para Santa Ana de que ele iria se tornar um monge, né, a contragosto do pai, diga-se de passagem, porque o pai queria que ele fosse um bacharel em direito, né, que era, sem dúvida, hoje ainda é, mas naquele tempo, obviamente, era muito mais, né, um papel de destaque. E assim, então, Lutero vai para o convento, né? E ele vai para o convento da Ordem dos Agostinianos, né? E aí lá ele vai fazer o quê? Um voto de castidade, de pobreza, obediência e fidelidade. Esses votos, né, eram nesse contexto de quem ia para um mosteiro, né? Obviamente ele tinha que fazer a questão da própria castidade, né? A questão do celibato, né? Então eles se tornavam celibatários, né? Que não casavam, como todos os religiosos, né? Daquele tempo. Recebendo aí o Magno, bem-vindo, Magno. Conseguiu se conectar aí? Então, ele fez esses votos, né? Castidade, pobreza e obediência e fidelidade, né? E isso aqui eu queria destacar justamente porque isso vai ter muita relação depois, quando ele resolve se casar, né? Porque não estava digamos, no roteiro dele ou no planejamento futuro qualquer tipo de casamento. Isso estava fora de cogitação da vida dele. E, claro, ali no mosteiro ele levava uma vida de muito rigor, né? Ele se autoflagelava, né? Porque ele achava que com isso ele ia agradar mais a Deus, né? Ou queria se punir ele mesmo, né? Pelos pecados que ele cometia. Aqui é uma foto, né? Ainda do mosteiro, do convento, né? Onde ele foi e ficou, né? Por um tempo. Esse aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Era o quarto dele, né? Então era um quarto minúsculo, pequenininho, né? Onde ele ficava alojado, né? Então onde ele estava lá no mosteiro. Ah, bom, essa parte introdutória sobre Lutero é importante para a gente entender, né? Então Lutero ele se torna monge, ele faz o voto de castidade, pobreza, né? Entre outras coisas. Isso significa, como eu falei antes, não estava no roteiro, na previsão da vida dele, no planejamento, que ele fosse casar. No momento que ele decide ir
para um mosteiro. Então, isso estaria fora de cogitação. Por outro lado, né, a Catarina, com quem ele casou mais tarde, ela era uma menina, né, que foi levada para o convento com 5 anos de idade. É interessante isso, né? 5 anos de idade. Tem um filme, né? Até dei uma olhada hoje, só que ele está todo em inglês. Acho que não estava nem em legenda, né? Portuguesa, brasileira, né? E ele fala ali da vida de Catarina, né? Tem como título Lutero e Eu, né? Em inglês. E tem algumas cenas ali, né? Bem interessantes, que mostra, né? Claro, tentam mostrar isso, né? Que aos 5 anos, então, ela perdeu a mãe, ela ficou, o pai dela ficou viúvo, e ele não tinha muito o que fazer, né? Naquele contexto também, ele não sabia como é que ele ia cuidar de uma filha de 5 anos, né? Aí depois ele casou de novo. Mas ele acabou levando ela para um convento com 5 anos de idade, né? E a vida nos conventos, né? Assim como nos mosteiros, né? Qual era a ideia? Quem vai para um convento está mais perto de Deus, ou tem uma vida mais digna. Para as mulheres, né, ainda era mais complexo. É por isso que antes eu falei das crianças e também as mulheres, né? Então, naquele contexto, hoje as mulheres têm o seu espaço, claro que ainda temos dificuldades em muitos contextos, né? Mas temos já uma outra visão sobre isso. Mas naquele tempo a coisa era muito mais complexa nesse sentido. Então ela vai para o convento e, claro que quem vai para o convento, então, é uma mulher digna. Só quem vai para o convento. Quem não ia, né, não era vista com essa dignidade, né? Era muito interessante isso. Então, por isso havia muitos conventos, muitos mosteiros para onde muitos jovens iam, né? Nessa ideia também, né, da própria dignidade do ponto de vista espiritual. Tá? Então, Catarina era uma freira, né, de um convento, né? Estava lá desde os 5 anos. E quando começou aquele movimento da reforma, né, essa ideia se espalhou, a notícia se espalhou. E eu li algumas coisas sobre a Catarina, tem bastante coisa, né, que se tenta falar sobre ela, e ela tinha um temperamento que não era assim de se deixar levar por qualquer conversa, né, vamos dizer assim, né, ela tinha bastante personalidade. E ela, né, então, quando ela começou a conhecer um pouco mais sobre a reforma, ela começou ali, junto com outras irmãs, né, outras freiras, né, fazer um movimento para se unir aos protestantes. E aí ela começou o movimento, ela e outras, né, de saírem desses mosteiros, né, para sair de lá. E ela, de fato, acabou saindo de lá. E ela fugiu, né, num barril. Ela e as outras freiras fugiram num barril e foram procurar o reformador. Foram atrás de Lutero, queriam saber um pouco mais, né? E num domingo de Páscoa, né? Então ela chega até a cidade de Wittenberg, onde Lutero estava, e encontra o Lutero. Bom, né, como tinham fugido, enfim, né? E aí começou aquele movimento, assim, né? O próprio Lutero, né? Quando ele conheceu, ele já não era mais tão novo, né? Ele já acho que tinha em torno de 40 anos, né? E, assim, ele foi incentivando muitos dos ex-monges e ex-padres, né, que tinham aderido à reforma, né? Lutero começou a defender o casamento também dos próprios sacerdotes, né? Eles não necessariamente precisavam ser celibatários. E ele tentou arrumar casamento para Catarina, tá? Para as freiras todas, né? Lutero era, dá para dizer assim, era meio um santo casamenteiro, né? E arrumando a vida de todos por ali e tal, né? E a Catarina teve 2 propostas de casamento, mas ela não quis, né? Ela rejeitou essas propostas de casamento e ela falou para um amigo do Lutero: olha, na verdade, eu, eu até caso, mas só se for com o Lutero. E aí o amigo foi lá, falou para o Lutero: olha, a Catarina disse que ela casa, mas só se for contigo. E aí o Lutero disse que pensou muito, né? Tem muita coisa escrita sobre isso. Ele refletiu muito, tal, né? E no fim, então, eles acabaram se casando. Mas é interessante, né? Ele escreve para um amigo dele, e depois eu vou passar um vídeo para vocês. Ele fala assim: olha, não é que eu estou muito apaixonado pela Catarina. Quando a gente vai, tem um vídeo depois também que fala disso, né?
na verdade, é uma questão muito do contexto, né? Se a gente pensasse em que, naquele tempo, como é que os casamentos aconteciam? É diferente do que nós vemos hoje, né? Onde as pessoas escolhem, né, com quem vão casar, enfim. No 1500, como era? Eram casamentos arranjados. Então, não tem essa questão que a gente vê hoje, né, da mais romântica também, né, em relação ao próprio relacionamento, né? Então, não havia esse romantismo, não havia em 1500. A gente tem que ter isso bem claro também. Então, quando Lutero resolve casar com ela, ele diz para um amigo, olha, não é que eu estou apaixonado, mas eu vou respeitá-la. E mais tarde, a gente vai ver depois alguns trechos assim, ele escreve o quanto, né, ele está encantado de ter casado com a Catarina. Mas o que está presente aí também, né? Essa decisão de que no momento que ele resolve assumir esse compromisso, ele sabe que isso é um compromisso. Então, isso a gente precisa ter muito presente, né? Naquele contexto também, aí por volta de 1500, em que casamentos geralmente eram negociados, né? Isso era muito comum também, né? A história nos mostra isso também. Então, aqui, isso eu já tinha contado aqui, né, que Catarina sinalizou para um amigo de Lutero que o reformador seria o tipo de marido que ela aceitaria. Apesar de Lutero dizer que não se casaria, ele sempre dizia isso, ele julgava que a qualquer momento ele seria assassinado, né? Ele tinha medo. Ele tinha muito medo, né, por causa de toda aquela perseguição, enfim, um contexto bastante complexo, né, da reforma, ele vivia sempre com um certo medo, né? De que, de fato, em algum momento, né, porque ele já tinha fugido, né, ficado no castelo, né, quando ele foi levado pelos amigos, né, foi sequestrado. Então, ele sabia que a vida dele estava sempre em risco, até porque tinha um, uma condenação, vamos dizer assim, em relação a ele, né, por parte do próprio imperador, de que ele poderia ser preso e morto, né? Então, ele sabia disso. Então, não sei se alguém assistiu ao filme, né? Tem o filme Martinho Lutero. Ali tem uma cena que ele fala com Catarina, ele diz, eu tenho sangue nas mãos, né? Por causa disso que eu fiz, muita coisa aconteceu, então eu me sinto muito responsável também, né, por muitas pessoas. Então ele tinha medo também nesse sentido. Mas enfim, eles acabaram casando em 1525. Ele tinha 42 anos e ela 26, né? Então ele era, acho, alguns anos mais jovem que ela, né? Interessante, né? Depois, quando ele fala por que ele resolve casar, né? Tem essa parte inicial, né? Que eu citei antes, que ele escreve para um amigo, ele fala isso para um amigo, mas ele também diz que ele resolve casar para agradar ao pai, que sempre lhe pedia netos, né? É bem essa história, né? Quando os filhos casam, os pais já estão ali, né? Na expectativa de ter os netos, né? E como, na verdade, o pai de Lutero nunca quis que ele fosse monge, não quis. Então, quando ele resolve casar, o pai ficou muito feliz, né? O pai dele achou ótimo, né? Ele fosse casar. Mas também ele disse para irritar o Papa. Tá? Então, o Lutero tinha muito essas tiradas assim, né? De que ele confrontava também. Então, ele disse, não, vou casar para agradar meu pai, mas para irritar o Papa também, né? Então, ele tinha isso também. Mas também ele queria, de alguma forma, mostrar, né, que os pastores ou sacerdotes, mas assim, ter essa ideia de sacerdotes, ou dos ex-monges, ex-padres, né, que não estavam mais ligados à Igreja Católica, que não teria problema em casarem, né? Ele não teria nenhum problema em relação a isso, né? Então, ele também queria, de alguma forma, dar um exemplo, dá para dizer assim, de que não haveria, e que isso não há pecado nisso, né? Mais ou menos isso. Então, que não teria nenhuma dificuldade. Mais tarde, então, né, e ele escreve, né, como eu falei antes, ele disse que ele não é que ele estava muito apaixonado, né, mas é uma decisão que ele estava tomando. 13 anos após o casamento, ele escreve, se perdesse minha Catarina, não tomaria outra esposa, mesmo se me oferecessem uma rainha, né, dando mostras exatamente do quanto eles tinham uma relação muito boa, né, nesse relacionamento. E aí, num outro lugar, ele também escreve, nos afazeres domésticos, disse ele, eu me submeto a Catarina. De outra forma, sou conduzido pelo Espírito Santo.
Dizia, olha, nas coisas espirituais, o Espírito Santo. Agora em casa, não. Quem manda em casa é a Catarina. Em outras coisas é o Espírito Santo, mas lá não, lá nem o Espírito Santo dá conta, é a Catarina, né? Ele brincava muito, né? Ele era muito humorado, assim, né? Quando a gente lê as cartas dele, né? Isso fica bastante evidente. Ele era muito brincalhão, né? Ele tinha um espírito bastante de, de, de fazer graça com as coisas, mas de uma forma carinhosa, né? Bom, com o casamento eles tiveram 6 filhos. É interessante que desses 6 filhos, ele perdeu 2 filhas. A Elizabeth, né, que morreu bem pequena, né, criança ainda, e a Magdalena, né, que ele perdeu, ela tinha uns 13 ou 14 anos, era adolescente. E, né, tinha ainda o Hans, que era o mais velho, Martin, o nome dele, né, o Paulo e a Margaret. Então, aqui, né, as perdas que ele teve, né, a Elizabeth, né, que nasceu em 1527, já morreu em 1528, e a Magdalena, né, que nasceu em 1529 e morreu em 1542, né, era adolescente. Isso também, né, era de alguma forma comum, né, essas perdas de crianças ou mesmo de adolescentes nesse tempo. Não era nada assim fora do contexto, isso era relativamente comum, né, perder filhos. Mas ele sofreu muito, né? Isso ele escreve numa carta com a morte da Madalena, né? Ou a Magdalena, né? Que era a segunda, até porque ela era adolescente. E ele chamava ela muito carinhosamente de Lente, né? Leninha, né? Ou Madaleninha seria, né? Então era um apelido, né? Que ele dava para ela, que era uma forma de mostrar carinho. E ele, inclusive, ele convidou um amigo dele, né, o Nicolau Amstorff, né, para ser o padrinho, né? E aí ele justamente também manda uma carta, né, para o amigo para que ele fosse padrinho. É interessante, né? A gente pensa, nossa, mandar carta, né? Mas naquele tempo tinha que ser por carta, né? Ou mandava um mensageiro, né? Não é assim como hoje a gente manda um WhatsApp, né? E as pessoas ficam sabendo. As coisas eram complexas, né? Então, mandou uma carta, né? Aliás, escreveu muitas cartas. Uma outra coisa que ele tinha muito na casa dele, depois vocês vão ver num vídeo, né? É que ele tinha muita gente na casa dele. A casa dele era cheia de gente. Ele acomodava todo mundo, né? Ele era assim, né? Sempre tem lugar para mais um. É tipo, a gente diz assim, é tipo um coração de mãe, né? Ele dava lugar para todos. E quando ele perde a filha, né? Ele fica muito abalado, né? Ele diz assim: eu amo muito. Ele escreve isso, né? Mas se é tua vontade levá-la, querido Deus, vou ficar feliz em saber que está contigo. Então, mostra também, né, essa confiança, né? A morte é uma coisa muito difícil, né? E o Lutero não escapa disso, né? A gente olha, às vezes olha para a história e pensa, não, né? A gente às vezes olha ele muito como um super-herói, né? Tem inclusive um material que eu li hoje ainda, né? Que fala, tem o título assim, Lutero, o ser humano, e mostra muito dessas questões da vida dele, uh, de um pai, de alguém que sofre, né? De alguém que está ali, né? Que tem uma vida como qualquer um também, né? Então, obviamente, ele ficou muito abalado, né? Com isso. E aí, no sepultamento, Lutero disse, né? Enviei uma santa para o céu. Na verdade, eu já enviei 2, referindo-se a Madalena e também a Elizabeth, né, Krustensky, a primeira filha que ele também perdeu. Então, mostra, né, esse abalo que ele teve também, né, nesse momento da perda da sua segunda filha. E naquele contexto de reforma ali, né, Lutero ele viajava muito, né, muito. Ele vivia sempre para cima e para baixo, né, a gente diria assim. E num desses momentos, né, mais no início, ele escreveu uma carta para o filho dele, o Hans, o filho mais velho. Eu vou ler uma partes dessa carta, né, porque ela é bem interessante, mas não só pela carta, né, também para a gente pensar um pouco, né, antes quando eu falei do papel da criança naquele tempo, né, como se via as crianças, né, e aqui Lutero, com essa carta, ou a forma como ele trata o filho,
de alguma forma ele está mostrando algo diferente do que, em geral, as pessoas, como as crianças eram tratadas. Então, ele está em viagem, ele escreve uma carta para o filho de 4 anos, né? Claro, o filho não sabia ler, mas mais tarde o filho tinha acesso a isso. Então, ele escreve: graça e paz em Cristo, meu querido filhinho. Eu me alegro que tu estudas bastante e és aplicado em tuas orações. Faça isso, meu filhinho, e quando eu chegar em casa, eu trarei uma moeda. Eu sei de um lindo e divertido jardim. Ali entram muitas crianças. Elas estão vestidas com roupas douradas e colhem maçãs, peras, cerejas, ameixas e pêssegos. Elas cantam e correm e pulam de alegria. E lá tem pequenos cavalos com relhos de ouro e selim de prata. Então eu falei com o dono: querido senhor, eu também tenho um filho. E ele se chama Hans Lutero. Ele também poderia vir para esse jardim, onde tem essas lindas frutas, e ele também poderia montar nesse lindo cavalinho e brincar com essas crianças? O homem falou: ele gosta de orar, estudar e crer, então ele pode vir para esse jardim e seus amigos, Felipe e Jonas, também podem vir. E quando vierem, eles podem assobiar, tocar bateria, e há também um lugar preparado para dançar, pular e tudo o que eles gostam de fazer. Ah, Senhor, eu vou correndo escrever para meu filhinho para ele ser um praticante na oração e perseverante nos estudos e tenha fé. Por isso, meu filhinho Hans, estude, ore, seja abençoado por Deus. E diga também a Felipe e Jonas, para que eles também orem e estudem. Seja abençoado por Deus Todo-Poderoso e ele te guarde. Dê um beijo aos de casa, teu querido pai, Martinho Lutero. Por que essa carta, se a gente fosse lê-la hoje, né, ela não é estranha. Parece normal. Mas para aquele tempo, podemos dizer com certeza que Lutero estava muito à frente do seu tempo. Porque as crianças, elas não tinham um espaço como nós temos para elas hoje. Hoje a criança tem o espaço dela, a gente trata com todo o carinho, com todo o cuidado, não é? Naquele tempo, lá na Idade Média, não era assim. A criança nascia, aí, né, era o período de amamentação, de crescimento, e pá, se vira. Tá? Não tem isso, né, esse cuidado que nós temos hoje. Então, a criança era, assim, conhecida nesse tempo, é uma pequena adulta, porque ela tinha que levar uma vida de adulto, tinha que se virar. Até na questão da própria Catarina, né, com 5 anos, ela vai para um convento. Vai. Não tem carinho, não tem essas coisas. Então, Lutero, ele está, na verdade, fazendo uma coisa que, dá para dizer assim, com certeza que não era comum. Escrever uma carta carinhosa para um filho. Tá? Não era comum. Então, Lutero mostra, né, uma sensibilidade nesse sentido em relação a seus filhos, né, isso a gente vê em outros também, que não era normal naquele tempo. E depois ele fala disso, né, como ele ficou muito tempo solteiro e depois ele casa, ele dá muito valor a essa questão de família, né, até porque naquele contexto, claro, né, havia essa dificuldade, como eu falei antes, de colocar a mulher num lugar assim em segundo plano, como se ela não fosse digna, a não ser que ela fosse para um convento, né? E Lutero muda isso, né? Ele justamente dá bastante valor a Catarina também naquele contexto, né? E eu quero passar para vocês aqui um pequeno vídeo que vai falar um pouco da Catarina, né? E na verdade, começou a se falar um pouco mais de Catarina, né, nos últimos anos. Até um tempo parecia que só existia o Lutero, né? Agora começou a também se mostrar o quanto Catarina foi importante nesse contexto, tá? Vou passar esse pequeno vídeo aqui. Não se casaram por amor. Com o tempo, esse casamento foi um exemplo do que deveria ser a vida familiar A tradução em alguns momentos não é tão boa, mas dá para acompanhar. A esse resumo da vida de Catarina van Bora. Catarina nasceu em 1499, sul de Leipzig, na Alemanha, em uma família de nobres empobrecidos da Saxônia, com 3 irmãos e uma irmã. Sua mãe morreu quando ela tinha 5 anos de idade, e seu pai se casou novamente, enviando Catarina para um convento. Em 1515, aos 16 anos, Catarina fez os votos como freira.
No convento, aprendeu a ler e escrever e adquiriu algumas noções de latim. Após vários anos de vida religiosa, Catarina tornou-se cada vez mais interessada no movimento reformista, à medida que ia ficando insatisfeita com a sua vida no convento e começava a conspirar com outras freiras para fugir. Uma ação perigosa, punível com a morte. Catarina contatou Martinho Lutero, implorando por sua ajuda. Em uma noite fria de abril, Catarina e outras 11 freiras se esconderam silenciosamente em um carrinho de peixe e esperaram que o vereador e comerciante Leonard Cope começasse a dirigir, contando os tensos minutos até a sua vocação monástica terminasse para sempre. As mulheres viajaram do convento em Nipchen, Alemanha, em uma fuga planejada pelo próprio Martinho Lutero. Eles corriam risco de ser punidos como criminosos se fossem pegos e enfrentariam um futuro incerto se tivesse sucesso. As freiras, cujas famílias as rejeitaram, teriam que encontrar um marido ou encontrar uma maneira de trabalhar. Catarina não encontrou nenhum dos dois, e, tendo experimentado 2 propostas de casamento fracassadas, Lutero se sentiu responsável pela situação da ex-freira. A combativa Catarina acabou insistindo que ela só se casaria com Lutero ou com o seu amigo Nicolas. Lutero aceitou o desafio e casou-se com a freira fugitiva em 13 de junho de 1525. A esposa do pastor. O casamento com Lutero foi um passo social muito interessante para Catarina, que nasceu em uma família nobre. Muitas histórias descrevem as tentativas de Catarina de ensinar boas maneiras a Martinho, que vinha de uma família de camponeses. A pressão social também não era fácil. Philip Melanchthon, um amigo próximo de Lutero, acreditava que o casamento com uma ex-freira poderia resultar em um escândalo que afetaria até a causa protestante. Apesar do ambiente tumultuado para o casamento controverso, o relacionamento conjugal acabou sendo afetuoso, amoroso, frutífero, fiel e duradouro. O casal mudou-se para sua nova casa em Wittenberg e Catarina foi pioneira em uma nova vocação que estava ausente por séculos, ser a esposa do pastor. Na manhã seguinte ao casamento, Catarina iniciou a sua nova vocação, servindo café da manhã para os poucos amigos que compareceram à cerimônia na noite anterior. O papel de Catarina como esposa do famoso reformador, mãe de 6 filhos biológicos e vários órfãos, e gerente de sua casa pastoral, outra inovação da reforma, tornou-se um modelo para as esposas de pastores protestantes daquela época. Os reformadores estabeleceram firmemente o papel da esposa como um ministério muito importante em bases teológicas e bíblicas, e deram às mulheres cristãs uma nova dignidade, ao incluir o trabalho do lar no ministério do Evangelho. Antes, as mulheres só eram vistas como piedosas se tornassem freiras, mas agora a piedade estaria em todas as coisas. Deus em cada tarefa. Para Catarina, sua nova vocação envolvia cuidar de Lutero, apoiar seu trabalho, viajar, cuidar de seus filhos e uma ampla variedade de tarefas pastorais relacionadas ao lar. Ela renovou o abandonado mosteiro agostiniano que lhe servia de residência, recebeu hóspedes que se hospedavam em seus 40 quartos, servia refeições para 30 a 40 pessoas regularmente e banquete para mais de 100. Ela criou uma casa autossustentável, cultivando a terra, preparando pão e queijo fresco, criando animais para fornecer comida para a família, hóspede e convidados. Em tempos de doença generalizada, Catarina liderou reformas para usar sua casa como um hospital, cuidando dos doentes ao lado de outras mulheres e enfermeiras. Martinho confiava no julgamento de sua companheira e ocasionalmente a consultava para lidar com assuntos da igreja e questões relacionadas às suas publicações. A família nunca desfrutou de bem-estar econômico. A única coisa que o sustentava era o pouco dinheiro que Lutero recebia e os recursos que obtinham com o aluguel das acomodações que ofereciam aos caminhantes e peregrinos em sua casa. Em consonância com a visão dos reformadores de que toda a vida é espiritual, Catarina não fez distinção entre as tarefas práticas e as espirituais, e assim encontrou combustível para seu trabalho diário
no qual ela servia a Deus em todas as tarefas. Catarina também participou das conversas de mesa que os luteranos organizaram em sua casa. Ela sabia um pouco de latim e era muito versada nas escrituras, tanto que se envolveu em acaloradas discussões durante o jantar, um hábito aparentemente incentivado por seu marido. Ela via o seu casamento uma tarefa designada por Deus. Embora ela não tenha se casado por amor, o relacionamento se transformou em um casamento amoroso e feliz. Eu ficarei com Cristo. Em 1542, Catarina e Lutero lamentaram a perda de sua filha de 13 anos, Magdalena, sobre quem Lutero escreveu: minha esposa e eu só temos que agradecer com alegria por uma partida tão feliz e um final abençoado para Magdalena. No entanto, a força do nosso amor natural é tão grande que não podemos fazer isso sem chorar, e chorar em nossos corações ou mesmo experimentar a morte. Essa dor só seria comparável à dor de Catarina pela morte de Lutero, em 1546, que ela descreveu em uma de suas poucas cartas que chegariam até nós. Na verdade, estou tão triste que não posso expressar minha grande dor a ninguém, e não sei como estou e me sinto. Não consigo comer, nem beber, nem dormir. Se eu tivesse possuído um império e o tivesse perdido, não teria me sentido tão mal quanto me senti quando nosso querido Senhor Deus tirou de mim. E não apenas de mim, mas de todo mundo, esse homem querido e digno. Após a morte de Lutero, Catarina fugiu para Torgau, devido à eclosão da peste negra, onde sofreu um acidente em sua carruagem e morreu 3 meses depois, em 1552. Em uma ocasião, Martinho Lutero disse: não há companhia, comunhão, melhor ou mais charmosa relação de amizade e amor do que um bom casamento. Além de sua história de coragem e amor, o maior legado de Catarina foi a força de sua fidelidade conjugal e o exemplo piedoso para a Igreja. Catarina é considerada uma das mulheres mais importantes da Reforma, devido a seu papel na definição do modelo de mulher na família protestante. E você? O que você acha? Qual você acha que é o chamado prioritário da mulher cristã? O que as... Muito bem. Então, um pouquinho aqui da história da Catarina, né? Como eu falei antes, né? Até um pouco tempo não se falava muito da Catarina, né? Mas de um tempo para cá começou a se resgatar um pouco mais a importância da Catarina também, né? Nessa questão familiar, né? Então, um pouco aqui rapidamente, né? Para a gente refletir um pouquinho, né? Desse novo modelo, dá para dizer assim, né? Que surge também, né, dentro desse contexto protestante de os sacerdotes casarem, isso não existia. Então, claro, antes, assim, era o monge, um padre solteiro, né, não tinha família, né, então há uma mudança radical, né, naquele contexto lá também, né, e um pouco aí dessa vida familiar também, Lutero, né, com seus filhos e com Catarina. Perguntas? Dúvidas? Pastor, boa noite. Oi, Vera, boa noite. Eu estava até comentando com o Guto aqui, se o senhor comentou ali contando a história, a gente não se atentou para isso. Quantos anos tinha Lutero quando morreu? 61, eu acho. Morreu bem novo. Sim, ele morreu de... Ele já estava doente há algum tempo, né? Mas a causa da morte dele foi um derrame cerebral, né? Deixa eu ver, Não, é tinha 63, data. doutor. Quanto? 63. 60 e pouquinho. Eu não me atentei também exatamente, mas ele não era muito velho. Mas assim, né, naquele tempo as pessoas não viviam muito também, né? Catarina também não viveu tanto assim, né? A gente depois observar ali Ela, também não foi. Não, ela mas ela morreu em era mais seguida nova, dele. né? Ela morreu 3 meses depois? Ela morreu logo em seguida dele, ela era 16 anos mais moça que ele.
Vamos ver, eu tenho que procurar pelo... Né? Eu queria voltar ali à história, né, da Catarina, né? Aqui a gente fala assim rapidamente, né? Poderia falar uma manhã inteira, uma noite inteira, né? É um assunto bem empolgante, assim. Assim, há muitas histórias, né? Eu li um material que dizia que, na verdade, Catarina foi a salvadora mental e emocional do Lutero, né? E ela tentava, dizer, ela tinha tentava ensinar boas maneiras, porque Lutero era meio turrão, assim, né? Ele é, não era muito polido, né? A gente diria assim, né? Então, ela tinha esse papel também, né? De conversar com ele, né? Às vezes dizer, Lutero, quem sabe faz assim, muda um pouco, né? Se fizer assim, tu vai, né, vai ser bater muito de frente, né? Apesar de que ele tinha um estilo de mais agressivo no sentido das palavras, né? Ele era um grande comunicador, mas ele não tinha papas na língua, né? Ele era direto, né? O que ele precisava falar, né? Ele não media palavras, isso atraía também, obviamente, muito, né? Contra ele também, nessa forma dele se conduzir, né? Então, ela passava trabalho com ele, né? Às vezes, para mantê-lo também, né? Nessa situação um pouco mais tranquila, né? E ela era uma gestora, né? Porque como diz ali, né? Eles pegaram um convento abandonado e transformaram ele, e eles tinham na casa 11, eles tinham 6 filhos, 4, né? 2 morreram, eles tinham 11 órfãos que eles adotaram, e que estavam na casa deles, tomavam conta, ela tomava conta, na verdade. E como havia ali por dia, né, 25 pessoas, né, ela que administrava isso tudo, né? Então ela era uma pessoa altamente capacitada no sentido assim de fazer a gestão da casa, de tudo o que acontecia lá, né? Era uma governante, vamos dizer assim, mas, né, era uma gestora, na verdade. Ela tomava conta. Lutero não sabia nem o que estava acontecendo na casa, né? E, pastor, e os filhos deles, eu acho que todos tiveram estudo também, assim, ou eu estou falando bobagem, eu não... Eu Sim, li uma... sim. Tem um, inclusive, né, o Paulo, né, que era o mais novo, ele se tornou um biólogo bastante influente, né? E tem um descendente da última filha, a última era a Margarete, né, que foi um chanceler alemão, me parece, em 1930 e pouco, antes do Hitler, naquela linhagem ali, né, da sequência, enfim, da família. Um dos descendentes de Lutero chegou, né, a filha, né, da Margarete, que era a última, chegou mas sim, né, até porque Lutero ele dava muita ênfase nessa questão da educação, né, ele batia muito nessa questão, porque o que acontecia até lá, né, assim como, por exemplo, a própria Catarina, né, Zé, ou a mulher ia para um convento, ou ela não tinha muita alternativa, né? Do ponto de vista religioso, a mulher ela era indigna, né? A mulher era uma visão negativa da mulher naquele período. Quer dizer, aliás, a gente, por muito tempo, né, essa visão negativa da mulher persistiu, né? Hoje a gente já tem uma visão, né, diferente disso, mas por muito tempo, né, isso ainda persistiu. E então Catarina também ela quebrou, dá para dizer assim, esses paradigmas, né, de passar por cima disso, né? Ela era corajosa, né? Até para casar, né, com um monge que estava com a vida em perigo, né? Ele estava condenado. Ele podia ser preso, né? Qualquer um podia vir lá, né? Porque era um contexto bem complicado. Ela era corajosa também, né? E dá para dizer assim, de opinião, como se diz, né? Para não dizer que teimosa, né? E eles passavam por algumas dificuldades financeiras, né? E as pessoas... eu não lembro bem no livro, que eu li faz muito tempo, que deram alguma coisa de valor, daí parece que sumiu. Eu não lembro bem, até estou para ler de novo esse livro dela. Mas queriam dar, e ele, pelo orgulho, aquela coisa dele, o orgulho, sei lá, ele não queria que aceitasse, né? Muitas vezes ajuda. Sim, ele era muito assim, né? Ele aceitava todo mundo na casa, né? Ele enchia a casa de gente. Todo mundo que falasse com ele, tá bom, vem lá para casa. Mas ele não sabia se tinha, não vou dizer feijão, porque lá não come feijão, né? Não sabia se tinha pão, né? Não sabia se tinha farinha, não sabia se tinha leite, não sabia.
Ele só mandava as pessoas vir, né? E a Catarina que se virasse, né? Então, ele, dentro de casa, assim, vamos dizer, ele era um zero esquerda. Ele, claro, ele tinha toda essa questão também intelectual, né? Não há dúvida nenhuma disso. Então, ele, claro, tinha um foco, né, para todo esse debate, tudo isso que envolvia, né, a questão desse contexto familiar. Mas ela tinha uma grande capacidade, né, também, de cuidar disso tudo. Então, como diz ali, né, eles tinham vacas, né, plantava horta, enfim, tinha frutas, né, então muita coisa ali era toda produzida no próprio espaço. Era um espaço relativamente grande, né, que dá para produzir bastante coisa. Devia ter umas galinhas também, enfim, né, aquelas coisas que tem hoje, né, ainda, né, em muitos sítios, né, então tinha espaço para isso, né, e ela tinha que tomar conta disso. Uma coisa que, enquanto o senhor estava falando essa questão da Catarina e de Lutero, abrir as portas para todo mundo, né? Eu comecei assim, a lembrar de quando eu assim conheci um pouco mais a nossa igreja, assim, tive mais dentro de, da- de toda a história da nossa igreja luterana, esse negócio dos estudantes virem final de semana ajudar, ficar na casa dos membros, essas coisas, eu comecei a associar muito a questão de Lutero aí, então, né, que acomodava todo mundo, e a gente tem essa situação. Nós mesmos aí na congregação passamos um tempo aí sem chamado, sendo atendido pelos estudantes do seminário, eles vinham para cá e ficavam de um dia para o outro, né, de sexta para sábado, e a gente ficava dando toda essa atenção. A gente só Uhum, não botava na casa da gente porque a gente tinha a casa pastoral aí. A uhum. gente botou uma câmera e botava eles dentro da casa pastoral, mas ficava dando essa atenção. Senão a gente faria isso, né, de colocar. Então eu fiz essa associação, sabe, pastor? Dessa história de Lutero e Catarina estarem né, acolhendo todo mundo, um pouco dos seminaristas que saem das suas casas, ficam órfãos das suas famílias para virem para o seminário e daí depois começam a adotar as famílias das comunidades, né? Sim, sim. E o modelo até, né, hoje já mudou também, né, mas assim, os lugares mais do interior, assim, né, então sempre tinha a casa, tinha a igreja, com um pátio geralmente grande, e a casa pastoral, né, hoje já tem poucos lugares assim, né, mas lá no interior, onde, por exemplo, a Jane nasceu, né, ali tem uma área grande que é da igreja, tem uma casa pastoral que não está sendo usada, né, mas toda a família Zonta, né, todos os Zonta, Martinho Zonta, que é o vice-presidente, o Mário Zonta, e todos da família nasceram lá. O pastor Zonta, né, que era o pai deles, morou lá por 34 anos, né? Então eles tinham lá uma pequena roça, tinha vaca, tinha tudo, eles produziam, né? Mais ou menos esse modelo da Catarina, né? Em algum lugar no interior era assim, né? Eu, por exemplo, fiz estágio em Porto Velho, né, Rondônia, e lá era tudo muito distante, muito, né? Então eu tinha a casa pastoral, né? Tinha o pastor e, sim, seguidamente vinha o pessoal do interior, que vinha às vezes até com doença, né? Tinha que buscar médico, coisa, e eles ficavam na casa do pastor. Então era quase que um mini hotel, assim, né? Vinha do interior, não tinha mesmo como voltar no mesmo dia, não tinha, era impossível, né? E aí acabavam se hospedando, se acomodando ali na casa pastoral, né? Então era também um ponto de apoio, né, nesse sentido assim, né, de ter um espaço ali para poder ficar também. Mas esse modelo, sim, né, próprios nos Estados Unidos, né, se vocês veem alguns filmes, né, mais antigos, assim, vai mostrar também muitas daquelas igrejas lá no interior, né, sempre tem todo do lado uma casa, né? Tem toda uma estrutura, geralmente, já também para isso, né? Claro, hoje isso tudo mudou muito, né? A vida moderna hoje mudou, obviamente, esse contexto também, né? Mas eu queria, de novo, voltar, né, ali a questão desse contexto também de família, né? Lutero, ele se mostrava muito ah, afetuoso, né? Até a primeira imagem que eu mostrei ali mostra o Lutero cantando, né? Junto com a família. Ele tocava, não sei exatamente o nome desse instrumento, né? Mas ele era um compositor, ele era músico também.
Então, ele tinha hábito, né, de reunir a família e cantavam, né? Ele gostava muito de cantar. Então, ele reunia a família, cantava com os filhos, né? Claro, a gente pensa 1500, né, para hoje, a vida era diferente, né? Talvez transcorria tudo mais lentamente, né? Hoje, todos nós corremos feito uns doidos, né? A gente às vezes não acha mais esse tempo, né, de sentar, às vezes até de conversar, às vezes tem dificuldade, né? Mas ele mostra esse lado muito afetuoso, né? Então, e ele escreve sobre isso também, né? Essa questão de estar reunido com a família, de cantar com os filhos, né? E tinha sempre a casa cheia, né? As chamadas discussões de mesa, né? Que aparecem ali, isso era muito comum. Então, vinha estudantes também, né? Então, todo mundo vinha ali na casa, eles ficavam numa mesa, né? Debatendo os assuntos também da reforma, né? Então, e a Catarina cuidando, né? Da parte de organização da casa, enquanto ele debatia ali, né? Então, os filhos também tinham esse contato já, né, com todo esse movimento, tudo que acontecia ali na volta também. E é isso que a Gislane antes colocou, né, da Catarina, né, ela tinha uma formação boa também, né? Então, como ela foi para o convento, com 5 anos lá, eles estudavam também, né? Então, ela ajudava, né? Em algumas discussões, ela entrava também, né? Ela conhecia a Bíblia, ela tinha acesso, ela sabia ler em latim, né? Porque temos que ter em mente que até lá, até Lutero traduzir a Bíblia, até lá, a Bíblia existia no grego e no hebraico, que era original, havia uma tradução em inglês, né? Mas não tinha vingado muito, e só em latim, né? Quem não soubesse latim, por exemplo, ninguém lia a Bíblia, né? E ela já tinha condições de ler, né? Até porque ela entendia latim também, né? E, pastor, o celibato, quando foi o casamento dele, foi feito aonde? Foi no mosteiro? Não, ele foi já fora, né? Porque ele já tinha saído, né? Ele já tinha sido excomungado da Igreja Católica, né? Isso aí foi na Ele, Alemanha. sim, sim. Que ele, quando começou a reforma ali, né? Ele depois foi excomungado. Então, no momento que ele foi excomungado, ele deixou de ser padre, né? Ele não tinha mais o direito de ser um padre, né? Que ele tinha se tornado. Então, Sim. automaticamente, ele já não tinha mais essa ligação lá com a Igreja Católica, né? Já não tinha mais. E quando ele casa, né, em 1538, acho que foi, né? Então, ali já havia, assim, esse movimento, e muitos ex-padres e ex-monges já tinham casado também, né? Porque começou essa discussão também até onde o celibato, né, era importante ou não, né? Essa foi uma das quebras, né? Essa mudança, né, de que a partir dali todos os protestantes, não só luteranos, né, aí entram presbiterianos depois, as outras que vêm todas, né, todo mundo defende a questão do casamento também, né, mas já estava fora, sim, já estava fora. Bom, alguém já tirou a foto? A Jane tirou, eu acho. Tá, sim, ela me falou agora que ela tirou. É. Eu vou dizer que tem esse livro aqui. Viu? Ó, tá todo mundo abrindo. Vamos abrir. Vamos lá, todo mundo. Veio Magno, vou tirar mais uma aí. Tira de novo. Vamos abrir a câmera aí, Magno. A Vilma. Cadê o Magno? Tem que só ler, né? Feito. Viu? Já foi. Não sei se a nossa pegou. Alô, vai. Não. Alô, foi lá para a casa dela. Pessoal, temos mais observações, perguntas, dúvidas, curiosidades, enfim? Precisamos de mais Catarinas. Né? Precisamos de mais Catarinas.
Mas sempre tem uma mulher atrás, né, para empurrar. Pode ver. O cara ser bem sucedido depende da esposa. Eu acho que erraram o meu nome. Viu, Arthur, que eu diria do lado, não atrás, tá? Tá bom, pastor, concordo. Um ao lado do outro. Cadê o... Sumiu. Cadê o homem que sumiu daí? Tá ali. O meu tá aqui. Eu só tô vendo as Catarinas aí, né? Pois é, né? Tá Tô atrás. Ontem eu peguei todo mundo rindo. Olha, Não vi a foto. Printei, todo mundo rindo. Ó, que bom. viu, pastor? Sim. Eu tenho aqui um livro aqui de 1961 que fala da história toda, quase. Ó. A Confissão de Augsburgo? Sim. Essa aqui é da minha cunhada, falecida. Esse é um dos documentos, né? A chamada Confissão de Augsburgo, de 1580, né? Ela foi escrita em 1580, né? E, claro, aí já vai sendo reeditado, né? Ele fala sobre os credos, né? Todos. Isso. Na verdade, luterana. só em 1580, né, com o Livro de Concórdia, né, que junta todos os documentos, né, que foram sendo produzidos, né, muitas coisas, muitas decisões, né, muitas discussões, isso tudo foi colocado depois num documento único, né, depois daquilo que se chama de também a Paz de Augsburgo, né, quando depois a coisa se acomoda, né, para mas seguir esse em frente, é mais né? da época, né? Sim. Mas ele é mais centrado na época, né? Isso, mas a Confissão de Augsburgo, ela é usada, por exemplo, nós, na teologia, né, nós estudamos toda a Confissão de Augsburgo, né, para a gente justamente poder entender mais profundamente o pensamento daquele tempo, né, como isso se aplica hoje ainda, né, como a gente traz isso para nossos dias também, né, mesmo sendo um documento antigo, né, mas o quanto ele ainda traz ensinamentos para nós, né. Assim como na instrução de confirmando, por exemplo, o catecismo menor, né, o catecismo menor de Lutero, né, que a gente estuda até hoje com os adolescentes e jovens na instrução, né. E é uma das partes fundamentais, né? Exatamente. O catecismo menor e as teses, né, dos 95. As teses. Que foi o que causou todo o início ali, né? A princípio é o início, né? Quem de vocês já assistiu ao filme Lutero? Eu não, só... Não? Eu só li os livros. Ele é de 2001 ou 2003. Eu vou ver se eu consigo baixar ele em algum lugar. Eu vou depois disponibilizar no grupo, se alguém tiver um tempo, né? Mas é um filme muito bom, né? Ele tá dublado, né? Assim, ele é bastante fiel, né? À própria história daquilo que se conhece, né? Sobre Lutero, aí vai aparecer a Catarina também. E ali mostra, é claro, toda a discussão em si, né? Sobre a reforma, né? É interessante esse filme, né? Bem interessante, porque ele consegue resumir muito bem tudo isso, né? Que acontece na reforma. Ele foi, na época, o governo alemão, me parece que participou no financiamento desse filme, né? Porque para a Alemanha, né, não só do ponto de vista religioso, mas como um todo, né, Lutero até hoje é um nome, né, de destaque ali, extremamente importante, porque mudou muita coisa mesmo, né, a partir dali. A gente fala muito mais aqui assim do lado religioso, né, mas muita coisa mudou a partir de outros segmentos também, né, política, econômica, enfim, né, mexeu com o mundo daquele tempo. A gente até estuda Lutero na faculdade, né? Quando eu dou aula no curso de letras, a gente fala porque, na verdade, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, então, ele, através dessa tradução, o povo começou a ler a Bíblia também, né? Porque até então, o latim, quem dominava era só eram os padres, né? Enfim, então também foi nesse sentido, foi
um avanço, assim, né? A gente até estuda na universidade essa contribuição do Lutero também, né, em relação a essa tradução. Muito bom, gente. Nós vamos fazer a oração da bênção, né? Eu tranco aí a gravação, depois a gente pode continuar conversando, né? Vamos terminar com a bênção, então? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Eu tenho que me redimir.